O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Seguinte, dito isso, Botafogo, né? Pra gente fechar. Já chegou a data exata? Não, dia 1º, faltam 15 dias. 15 dias. 15 dias. E é a mesma opinião que eu tenho. Talvez seja irreversível quando chegar essa A data, mesma tá? opinião que eu tenho sobre o Carille, eu tenho sobre o Renato Paiva. São Porque níveis a torcida diferentes, do né? Botafogo tá querendo mandar Sendo um que cara o embora Renato desde que ele Paiva tá assumiu, na quinta porra. partida. Querem mandar embora? Hã? Querem mandar embora já o cara? Mas desde que ele Quinta assumiu, partida? ele já assumiu Aí já chegou com... Olha aí, quinta. olha aí. Mas tem vitória. Não, é a quinta ele partida. perdeu um jogo agora. Mas ele tá perguntando quantas partidas do Renato Quinta Paiva. partida? Tô perguntando. É o quinto jogo. Então, é isso que eu tô perguntando. Quinto jogo, 2 derrotas. É isso? Fora de casa. 3 rodadas do Brasileiro, Por 1 a 2 0. Libertadores. É isso. Vocês já repararam que a gente sempre fala do quê? Da torcida. Da torcida. Torcida. Mas se criou uma cultura aqui. né? Todos os assuntos que a gente falou aqui, no final foi a torcida. Eu vi o segundo tempo do com Vasco, vocês aqui. que ele vai ter Eu vi o paciência segundo não. tempo com vocês. Aí, O O segundo Flamengo vaiou o Felipe Luiz lá com uma derrota. O Renato, se perdeu um jogo, ganhou com a um. Mas a imprensa tem culpa, cara. Também, mas... Porque a galera Não vai só a pra imprensa, analisar. a imprensa, os presidentes. Porque Também. Todo mundo entra Joga nessa- pra torcida pra caralho. exatamente. Porque assim, cara, o Botafogo perdeu pro Bragantino de 1-0 fora de casa. É Então um fez resultado dois defesaços. surreal. Acho que toma um gol bobo, Cara, que pra mim é culpa do jogador. tomar gol do Bragantino, eu achava que não fazer gol no Bragantino é loucura. Porque o que o Bragantino é aberto, é o time Sim. maluco. O que ele se expõe pro jogo. Fernando Seabra, né? É loucura. Não fazer Cleiton, gol. porra. Um De novo, time que falando de almeja técnico. ganhar campeonato, não fazer gol no Bragantino é loucura. Bem lembrado, Fernando o Seabra. Cleiton foi Fernando bom no Seabra, Brasil, que o Cleiton agarrou bem. Fernando Seabra, que foi o melhor técnico que passou pelo Cruzeiro nos últimos tempos aí. Ou pelo menos que tava entregou mais arrumando. resultado com um time sem reforços. Tava sem a arrumando. primeira leva de reforços. Aí os reforços chegaram e deu A uma torcida queria bagunçada que ali. demitisse, demitiu. Deu Ele certo, rodou. né? Acho que tá dando certo. Então, assim, só pra Mais um dizer isso. exemplo de falta de paciência, de convicção. O Renato Paiva, ele perdeu 2 jogos por 1-0 da Universidade de Chile fora de casa. A Universidade de Chile ganhou do Estudiantes na casa do Estudiante na Libertadores. Bom resultado do Botafogo. E perdeu agora pro Bragantino por 1-0. Acho que jogou o segundo tempo melhor que o Bragantino. Pressionou o Terminou em cima ali Bragantino. pra fazer o gol, né? E não fez o gol. Eu achei que foi esse o jogo, assim. Acho que o Botafogo vai ter esse problema até junho, que é uma questão de você ter peças de reposição do elenco. Acho o time titular do Botafogo muito bom. Esqueçam, repito isso pro torcedor, esqueçam o Botafogo do ano passado. Nem as peças que estão lá são para o Botafogo jogar igual do ano passado, que ele não tem o Almada e o Luiz Henrique. Ponto. Mas esse time bom é um elenco pra brigar pelo Brasileirão? Então, cara, Cara, eu com acho... o Wendel, o Wesley, Acho que é um ponta. elenco que fica numa página da tabela de brigar ali na Libertadores Pra ver nesse também momento. o quanto que acho o Renato com vai tirar dos caras, né? Jogadores que cheguem na janela, pode dar ao Botafogo aí a condição de brigar pelo brasileiro, sim. Por exemplo, o problema agora- é que é o seguinte, o Botafogo, assim, peço pro torcedor fazer esse exercício. Tem uma parada que o torcedor tá certo, eu acho, que é a insistência do Paiva de utilizar o Patrick de Paula de 10. Ele jogou de novo agora, titular. E não foi bem. Então eu acho que é uma coisa que o Paiva tem que rever. Acho que ele entrou de segundo na reta final contra o Carabobo e foi bem. Só que o problema é o Teoricamente, seguinte... quem é o 10 do grupo? Aí é que tá. Tem o que ser Arthur. o Savarino. Savarino. Mas não é o Arthur. Eu acho que teria que ser o Arthur Savarino. não é. Sim, também acho. Mas o Savarino não tem jogado bem. Exatamente. Então, assim, o torcedor tem que ter também na cabeça as opções que o treinador tem e entender que se ele olha pro banco, qualquer outro treinador vai ter essa mesma dificuldade. Hoje o elenco do Botafogo, pelo banco que foi embora, não tem peças de reposição. E os jogadores que entraram na vaga do Almada e do Luiz Henrique não são o Almada e o Luiz Henrique, Exato. que são abaixo do Almada e do Luiz Henrique. Arthur, que é bom E jogador. o Santos, né? E o Santos. Acho que o Botafogo continua perdendo gols, assim como é o caso do Flamengo. Tem uma deficiência muito grande nisso. O Igor Jesus tem que entregar, Tem que entregar. mais gols apesar de fazer o time jogar. E a chegada do Mastrino era pra isso também, né? Ter mais uma presença, um cara mais de área. Sim. Mas Pra eu, fazer não, isso eu acho que também. para além de elenco, por exemplo, o problema do Botafogo é o que a gente vem batendo desde o início do ano aqui. O Paiva tá conhecendo o elenco agora, vai oscilar. Tá conhecendo o elenco agora, vai oscilar. E assim, por São exemplo... 5 jogos. Por exemplo, São 3 por exemplo, Eu falei pro Paiva no almoço assim, Paiva, você tá em fevereiro, né? E os outros exatamente. Ele aí, concordou. por exemplo, É isso. Por exemplo, Patrick de Paula.
Patrick de Paula tá no elenco do Botafogo desde o início do estadual, ano. né? O Leiria acompanhando e tal, não sei o quê. Por isso que às vezes ele tá em mais ritmo, Por que né? que o Paiva insiste no Patrick de Paula? Tá melhor fisicamente, tem Não, mais tá ritmo também. melhor fisicamente, tem mais ritmo. Além disso, ele não conhece o elenco do Botafogo a fundo como um todo. Logicamente, é um estudioso da bola, então evidente que todos os jogadores ali, ele já viu jogar, ele já tem todo o estudo, tem a comissão técnica. Ele pediu o Cauli. Agora, trabalho presencial, ele tem ali, o quê? Um mês? Ele chegou, teve aquele mês Esse tem um mês. fora do estadual. Então, que ele assim, trabalhou. Guerreiro, o Botafogo tá pagando o preço, e esse preço a gente vai se Mas dar. é um risco calculado pro técnico, né? Não, então. Já conhece o Brasil, já. Já ganhou o brasileiro no Então, passado. só que é um risco além do tom. Porque o Botafogo. O Renato Paiva tava no Rio aí desde janeiro. Né? Não, Sim. tava pior a situação. Você vê o Botafogo jogando hoje, o Botafogo é um time Não, organizado. óbvio. Mas agora. o Paiva é bom técnico. Agora, a o Paiva é bom oscilação treinador. é normal de um técnico que tem 5 jogos. E outra coisa, há de se cobrar, repito isso. Se você chegar na cara do gol, não faz o gol, o técnico não vai entrar pra fazer o gol no seu lugar. Se o Botafogo toma um gol que tomou, o técnico não vai entrar no lugar pra marcar e não deixar. Porque foi um gol, de fato, ele falou, eu concordo. O gol é bizarro. É no lateral. O John passa ali como quer, vai ao fundo e o Eduardo Sacha faz o gol nas costas do John. Que nenhum treinador vai evitar um gol desse. Outra coisa, se não o é o caso desse gol, mas quando você ataca, um dos problemas é esse. Se você ataca muito e não faz o gol, o primeiro problema é você não fazer o gol. Não, esse gol é desatenção do cara. E o segundo problema é que você fica exposto. Os caras não são... Se você não faz o gol, fica exposto pra tomar. O torcedor tem achado cada vez mais que os caras são... Fica um controle remoto controlando robôs. Você treina pra não tomar. Você treina, porra. Você imagina o esporro que ele não deu no vestiário. Só que o jogo Só que o gol... é um organismo vivo, né? O jogador, ele é um ser humano. Aí ele tem ação e reação. Agora, Ele não é um robô, agora, ele vai errar, porra. Agora, eu tenho certeza absoluta que se o Botafogo virar o turno do Brasileiro, isso aqui não tem como prever agora como é que vai virar. Se virar o turno do Brasileiro, tendo que fazer um campeonato de recuperação. Não, aí é outro cenário. Brigando por... Não. Vai focar na Copa. Não. Brigando por um título brasileiro ou até só a vaga na Libertadores, a culpa é única e exclusivamente da diretoria. Claro. Da diretoria. Claro. Entendeu? Não tem Até como, porque- tem como comprar o cara agora, o futebol de Arthur Jorge ou Luiz Castro. Aqui, ó, pô, não dá. E acho Não, outra e coisa, outra, né? se Culpa da ele- diretoria em termos de elenco. Também. A escolha do técnico também já é. Janela. É o que a gente vem O Santi. É porque a galera fala assim, veio numa... bota o fulano de 10. Qual fulano de 10 tá jogando bem? O Savarino não tá jogando bem. O Santi, que é a contratação, né, que foi Tá se feita adaptando. antes do Renato Paiva. Falta confiança pra ele. É um jogador que Ele ainda tá não se pisando adaptou. na bola, às vezes. Então, assim, qual é a alternativa para o 10? Jogar sem 10. Então essa é uma alternativa. Se o Arthur tivesse do nível que ele estava Cara, no Palmeiras, Mas tem ele gente... estaria ajudando mas mais. depois vai chegar o Wender e vai chegar É. o O aqui, não Wesley. sei se você já deu furo. Mas o Betão deu furo aqui, até virou notícia nos perfis de Botafogo. Eu, tipo, digo... O que você falou? Verdade, aqui? O que do você Wesley. falou? Quando Lá no Carnaval, foi o próprio Renato que falou lá. O que ele falou contigo? A gente tá fechado. É do Al-Nasser, né? Mas não é 10. Não é 10, mas é mais um ponto. Mas é- Não, mas- 10. Falta o 10. Mas eu acho que... O Wendel vai ser o 10, pô. Vai ser o Wesley. O Wendel é pra ser... Wendel é o 10. O Wendel Ele hoje, de 10. ele joga de 10. É, o Wendel é o 10. Mas agora, Gol e assistência, são, ele entrega muito. são as dores de... Agora, calma aí. O Arthur, que jogou no Bahia e no Palmeiras... Ele não é 10. Mas estaria ajudando muito mais o Botafogo. É que ele não tá jogando bem. Eu não acho que ele tá tão É que mal. ele é chuta da direita pra Cara, esquerda. eu lembro dele no Ele é Bragantino e isso, no Palmeiras, ele era o cara que mesmo não é o 10 Cássio, que era o Carlinhos, né? Mas entregava gol. Carlinhos, Ele não tá entregando gol. Só que ele carregava a bola pro fundo, chutava no gol. Ele carregava muito a bola, mas é Carregava. contra-ataque, campo aberto, é foda. São as E o dores de um Savarino time- não tá bem também, são que as é outro dores cara. são as dores de um time que tá sendo reconstruído. Mas acho que, cara, o Botafogo tem que ter Não, e paciência. até- gente. Elenco, Se é um técnico. se é um Não, e o torcedor que pode ter Botafogo paciência no não perde. Botafogo. E o Botafogo não... Se tem um torcedor que pode ter paciência no Claro. Botafogo. E eu Tá tô- com duas das maiores taças na sala atuais, né? É. O Brasileiro e Libertadores. E outra coisa, o que eu falei é o seguinte, dos jogos em si, né? Os 5 jogos do Paiva. O Botafogo jogou muito bem contra o Palmeiras. Merecia ganhar. Então, contexto total, merecia ganhar, não ganhou. Por quê? No Por Allianz- que não ganhou? O Savarino perdeu o gol. Porra, não é a culpa do treinador. Você concorda comigo? Não tocou pro Arthur, não tinha que tocar. Aí você tem o jogo da Libertadores, é esse o segundo, né? Contra o perdeu Universidade 1 a 0. Chile. Perde 1-0, mas assim, controla a maior parte do jogo. E eu acho que ele tem uma coisa de produção ofensiva que você pode equilibrar com o técnico. De não criar chances e tal. Fica com a bola. E o gol é bobo. O gol é no erro individual do Jair. Do Gregory primeiro e depois o Jair. E, gente, é um jogo assim que... Aí, beleza, 1-0 o fora. cara cheio. É sempre um jogo encardido. 2-0. Venceu o Juventude, né? Juventude. 2-1, né? 2-0. Poderia ter sido mais. Teve Teve o gol defeitos no anulado jogo. do Igor Jesus. Mas poderia ter sido mais. Venceu o cara bobo.
demorou a sair o gol, mas 2 a 0 saiu no final. também, perdendo o gol. O grande problema do Botafogo hoje é perder os gols. O Botafogo não está concluindo as chances que tem. E isso, pra mim, é problema de ajuste fino com os jogadores. Então, tem que equilibrar a culpa. Não dá pra, não, com o Arthur Jorge tudo... Carlos era bom. Henrique, Paiva é um pardal. A distância do Arthur Jorge pra ele é brincadeira, bem né? grande. Então tá bom, Guerreiro. Então, conclusão é sua, troca o técnico aí. Acho que, pô, mas outra coisa, o Botafogo deu um mundial no meio do ano, vai trocar de treinador. Trouxe Não. agora, vai trocar de treinador. Não, vai- Mas, pô, eu acho que é difícil. O Textor trouxe o cara, vai postar no pai, vai vir. E o técnico, não, Dá o sequência. Textor não demite técnicos. Vamos ter isso na cabeça. Isso é positivo. Até porque a própria diretoria do Botafogo, não sei o que acontecerá com o Paiva, mas queria 95% da demissão do Luiz Castro no início do ano. E depois o Luiz Castro, ele Mas esse cenário foi modificado lá depois, É. quando demitiu o Thiago Nunes, Bruno Lage e tal. Não, tudo bem, mas ele é, mas ali- ali ali é o um Textor contexto abriu mão específico pra- de 2023. O Textor, ó, decide vocês. Eu vou. Mas agora o Não, porque contexto... a o erro referência foi que a gente há 2 tem. anos. Não, mas a referência de manutenção que a gente tem é o Luiz Castro. Luiz Castro. Só. Mas é que a torcida queria que demitisse. Não, sim. Se demitisse, talvez Mas aí nem era, ideia, mas aí era virava. um caso específico que o Luiz Castro foi pensado para aquele projeto. É. Número 1. O Arthur Jorge continuaria pra esse ano. O Arthur Jorge continuaria. Foi pensado, número 1. Não é o caso do Paiva, não foi o caso do Bruno Lage nem do Mas veio Thiago pelo Nunes. Textor. É. Não, Tem veio gente pelo no técnico. O Bruno Lage também veio. A gente no chat Mas o Bruno perguntando Lage um o negócio Textor não de demitiria fofoca também, aí, não. né? Pô. Só demitiu porque o cara deu Vagabundo é all-in, pô. E o cara coringou. fofoca do Arthur. Ali não. Não, deixa eu falar. O nego tá perguntando. Tem uma... Eu acho que é surreal. Né? Vagabundo tá Tu vê perguntando. o Botafoguense estão fazer crise, estão desesperar. Aí é loucura, pô. É. Fogo não dá pra fazer crise. Dito, não dá pra fazer crise, dá pra fazer pelo amor crise. de Deus. Acho que esse time mesmo que tá aí vai ter potencial na mão do Renato de evoluir, jogar Também jogo. acho. Lembra que o Arthur Jorge pegou o Botafogo numa rabuda? Mano, eu com tenho que- altitude, perdeu Mano, vocês os têm 2 que jogos de Libertadores. parar Tava de- fora da Tem que parar de colocar as frustrações de vocês em demissão de técnico, mano. A gente tá discutindo aqui agora, há rodadas atrás, o papel do Felipe Luiz, que é inexperiente. Quanto foi falar do Felipe Luiz inexperiente na última semana? Estagiário. Estagiário e tudo mais. Agora tá querendo emitir o Carilho e estão querendo emitir o Renato Paiva. Mas Mano, não é O comparável. único Não é sem comparável. crise é o Renato Gaúcho. Mas não é comparável. hã? Não dá pra Crise comparar o nenhuma. Renato Paiva. Não, mas com o Carilho. todo mundo quer. Renato Paiva tem 5 o jogos, aí tem torcedor 4 brasileiro, meses. ele é ávido. Sim. Depois a galera quer Mas é trabalho. difícil. Depois a galera quer trabalho Mas é difícil frequente. o boneco chegar do Vasco em 4 Continuidade. Existe essa jogos. divisão na torcida do Botafogo? Não, não é difícil. quê? Mas não dá pra A comparar. galera Não, que, sim. que tem que. O time tem que voltar a jogar, temos que ganhar outra Libertadores. É e tem a isso. galera que fala: cara, a gente ganhou a Libertadores agora, se der errado esse ano deu. Tem essa divisão na Não, de torcida. errado eu não. É do tipo assim, o momento, ganhou a Libertadores, o técnico saiu, é você. Se você não analisar o contexto, for assim, ganhamos no passado. E esse ano? Você não vai ganhar de novo. Não é assim que é no Não, futebol. isso aqui que eu tô falando com o Cantarelli, concordando com o que o Matheus falou. E a gente falou aqui durante o ano. Ó, tá Vencer fazendo uma o Botafogo escolha. tem sido difícil. De o ano começa. Beleza, é escolha. Os jogos que o Botafogo. Dito isso, não dá pra você Os jogos pegar um que o maluco. ao contrário do início do ano, os jogos que o Botafogo perdeu agora é 1-0. Fazer quando o Botafogo já é difícil. Isso Se tivesse. Isso dá o tom de um time Foram organizado tudo, defensivamente. o Botafogo tá de longe de mostrar no campo, mesmo nas derrotas, que tá perdido, É de isso. longe. Mas o problema, De longe, é um time que tu vê gol. Mas o problema é que não é uma. fazer gol, A gente não tá fazer numa gol. pré-temporada mais, entendeu? Sim, mas o- E já 5 mas o 1-0 Botafogo- em seguidos te tiram de um brasileiro, te tiram de uma Libertadores. Mas o Sim. Botafogo. Mesmo Pode sendo cair na fase de competitivo. grupo, Então, mas né, foi frente. um na Libertadores e um no Brasileiro. Mas isso em 5 jogos, ou seja, metade dos jogos praticamente você não ganhou. claro. Ou seja, é perigoso. Mas isso No foi uma três, escolha do no E a Botafogo. gente tinha que ter uma dois. pré-temporada, porque agora empatou um, esse dois. Acho que essa reconhecimento escolha tá que tem que sendo ser grande. criticada. Não, essa foi a escolha do Botafogo. Assim, a gente diz aqui. Quem o- criou esse cenário foi o Botafogo. O Texo, ele Botafogo, queria um diretoria. técnico em janeiro. Ele foi lá no Jardim. Não conseguiu. Ele queria. Tentou outros. Aí, por isso que assim, o papo não é que desde que virou o ano e o Arthur Jorge se demitiu, foi embora, que o planejamento não era, não, vamos começar em maio. Não. Ele queria um técnico já pra janeiro, não conseguiu. Aí depois foi tentando. aí depois foi tentando. utilizando como artifício, olha. Aí, porra. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.